You're listening to Luso Canada Podcast, writing history together. Bem-vindos ao Luso Canada Podcast. Hoje o nosso convidado dá pelo nome de Fernando Costa. Fernando Costa que chegou ao Canadá no início dos anos 60 e que desempenhou a profissão de advogado durante toda a sua vida profissional e foi também preponderante em várias organizações comunitárias e também num movimento que culminou com a publicação de um selo alusivo ao primeiro carteiro no Canadá, que é considerado o nosso conterrâneo Pedro da Silva. Muito obrigado por ter aceito o convite, Sr. Fernando Costa. Sr. Pereira, primeiro estou muito grato pelo convite, porque estou reformado já agora, parece-me para cima de 7 anos e provavelmente 10, e portanto a minha vida, que era muito ativa, de repente mudou a ser um pouco mais passiva e muito mais retirada. Portanto, isto talvez seja a primeira entrevista que eu tenho desde que me reformei. Não obstante tudo isso, vou ver se ainda me lembro de algum daqueles pontos que me quero focar ou tocar neles na nossa conversa. Vamos então começar a nossa conversa pelos seus pais, conhecer um bocadinho o seu percurso. Em off, o Sr. Costa disse-me que a sua mãe nasceu em Moçambique. A minha mãe nasceu em Moçambique, portanto tem uma certa graça, se não ironia, é o facto que durante o período de Salazar, que nós éramos muito contra e tivemos de sair de Portugal por causa disso, havia aquele império onde todas as colónias eram consideradas como províncias ultramarinas, não obstante, mas eram todas províncias iguais. Portanto, a minha mãe, que tinha nascido em Moçambique, o que era Lourenço Marques, meu pai nasceu em Goa, o meu irmão nasceu em Angola e eu nasci em Lisboa. Portanto, isso tecnicamente era a família ideal durante o tempo de Salazar. E você chegou com os seus pais vindo dos Estados Unidos. O seu pai na altura era engenheiro e a sua mãe era médica. Conta um bocadinho sobre isso. Nós todos decidimos sair à volta de 60. Eu, como tinha ido para o colégio inglês em Carcavelos, tive certo uma facilidade de entrar nas escolas nos Estados Unidos, e a minha mãe já tinha ido avanço, porque a minha mãe, como médica, também tinha muitas portas abertas. Primeiro fomos para Buffalo, ela entrou numa área que ela estava especializada, que era cancro, portanto, ao Roswell Park Memorial Institute, que ainda hoje existe, em Buffalo. Foi para ali que ela foi trabalhar, e depois, pouco a pouco, começamos a decidir que a América não era o que nós estávamos acostumados, e tecnicamente atravessamos a ponte, cada um, e veio para aqui. Naquela altura não era preciso muita papelada, eles precisavam de médicos, eu como estudante foi fácil atravessar, e o meu pai também como engenheiro, quer dizer, atravessou, mas não havia muita hipótese de entrar como engenheiro, mas entrou a ensinar ciências nas escolas secundárias. Portanto, pouco ou nada, entramos para cá, era fácil de arranjar empregos, e fomos por ali, portanto, isso foi em 61 a 64, cada um veio um período diferente. Eu atravessei em 64, portanto, tecnicamente já fiz 60 anos. Agora, quando se usa o termo pioneiro, tive um certo problema com as grandes festas que houve o ano passado, onde pioneiros são indicados aquele um barco que veio na chamada imigração organizada, ou imigração, quer dizer, tecnicamente eram pessoas que tinham todas sido visadas pela PIDE. Nós não éramos visados, temos de vir independentemente. Antes de nós já tinha chegado um dos filhos do Aristides Sousa Mendes, que nós fizemos grande tributo aqui. Um dos filhos veio para cá, já estava registrado com o consulado, mas nunca foi lá, porque eles obviamente tinham sido postos a parte pelo Salazar. Portanto, aqueles que vieram em grupo, sim, vieram naquela altura, e nós acabamos de celebrar os 50 anos, quando teve cá o Presidente da República, mas francamente havia pessoas que tinham vindo muito antes, e um dos projetos que eu tive envolvido,
que eu de facto não quero dominar as perguntas, mas foi a reconhecer o primeiro carteiro, não é o termo, porque ele era um courier que trazia o correio por parte do rei da Nova França, que era Quebec, até Montreal. Isso não era um percurso fácil, porque aquilo não havia estradas como existe agora, e era muito difícil. Ele tinha que lidar propriamente, ser diplomata, a lidar com os nativos, porque não se lidasse, foi o que aconteceu a diversos padres que foram mortos, e nós aqui em Midland temos uma coisa dedicada à morte deles, porque obviamente os nativos estavam muito contra a invasão do país e reagiam de um certo modo. Portanto, este homem atravessava frequentemente e para isso foi feito um selo, que agora está-me a escapar o nome dele. Pedro da Silva, refere-se a Pedro da Silva. Obrigado. Pedro da Silva foi o primeiro carteiro, ou seja, o courier que trazia o transporte. Isso tecnicamente é a nossa imigração e não devemos esquecer e devemos saber que há um selo criado pelo Post Canada para celebrar esses verdadeiros pioneiros. Da mesma maneira que há um na costa da Colômbia Britânica, um açoriano, Joe Silva, que também foi um grande pioneiro neste ponto. Portanto, dizer que só viemos para cá nos últimos 50 anos é o que os ingleses chamam Johnny come lately. Não, a presença portuguesa foi muito antes disso e houve navegadores que também passavam na Terra Nova muito antes também. Olha, eu quero aproveitar essa deixa do Pedro da Silva e do Joe Silva para dizer que em Luz ao Canadá temos uma secção para cada um individualmente, que retrata um pouco da história individual de cada um e o seu contributo para a vida social no Canadá e para a história deste país. E realmente são dos primeiros portugueses que aqui chegaram e como você diz, a nossa imigração não começou em 53, tivemos portugueses aqui muito antes do que isso. Mas eu estou muito interessado em saber, porque também tenho conhecimento sobre esse selo, eu gostaria de saber acerca do seu envolvimento e como você contribuiu para a publicação desse selo alusivo ao Pedro da Silva. A minha participação, obviamente, foi com 3 ou 4 outros elementos, ali uma fotografia, eu vou ver se posso pôr isso ou no consulado, ou talvez na Julie Zerowitz, que diz que representa mais portugueses, a moldura para as pessoas verem. Portanto, isso dá um certo reconhecimento de nós. Como se sabe, neste país é um país de imigrantes, mas imigrantes marcam a presença pelos que vieram primeiro e menos os que vieram mais tarde. Os portugueses estavam lá desde o princípio e portanto, se alguém chama Johnny come lately, não. Nós já estávamos cá muito antes. O que é que não somos pessoas para gabar da nossa presença, não é? Os chineses fazem o seu reconhecimento, todos eles fizeram, e nós temos aquele selo como prova que de facto já existiam portugueses muito antes que fizeram o seu contributo para o chamado nation building, ou a criação deste grande país. Porque isto é um país muito diverso, muito extenso, mas foram os caminhos de ferro, os transportes que uniram este país, não é? E essas ligações é que fizeram que fôssemos mais juntos, agora que estamos a celebrar, como os americanos estão a celebrar aniversários de centenas de anos. Então a sua missão e o seu trabalho foi fazer com que o governo reconhecesse e o Canada Post publicasse esse tal selo, certo? Foi um processo lento, que era preciso escrever. Primeiro começou com o sistema de post office, que era muito mais importante do que é agora, fazer com que eles reconhecessem, para fazer um selo que é um tributo tributo a esse Pedro da Silva, e emitir uns selos First Day Cover, que nós também temos isso. Portanto, isso foi uma coisa bastante lenta e depois, quer dizer, teve que haver intervenções políticas e de facto uma pessoa que foi muito importante nisso foi o Armindo Silva, que foi um fundador também da Federação, como eu, e que fez uns certos contactos com o governo, e o governo disse muito bem, tem toda a razão, verificamos os factos
e foi aí que partiu daí. Mas sim, também não se pode esquecer que outras pessoas que deram grande publicidade a isso foi obviamente o Bill Muniz, com aqueles duas peças, que eu não sei se as bibliotecas têm isso, mas aquelas duas peças de filme que ele fez, documentários, um sobre o Joey da Silva, que estava casado com uma mulher nativa, e portanto teve um grande reconhecimento e é reconhecido na comunidade portuguesa em British Columbia. E por outro modo é aqui o Pedro da Silva, aqui no West Coast, ou East Coast, neste caso. Sim, o Joe da Silva tem um monumento no Stanley Park, em Vancouver, mesmo a ilustrar isso, o seu contributo à construção do próprio oeste do Canadá. E no lusacanadá.com temos os dois documentários disponíveis, as pessoas podem ir lá. Eu vou imediatamente ver, francamente não vi, mas vou agora ver, porque isso é bom nós lembrarmos do nosso passado nesse tempo, não é? Sim. Para marcar a presença aqui no Canadá. Absolutamente, e desde já um agradecimento a si por esse envolvimento seu, porque sem o seu envolvimento de outras pessoas seria impossível termos isto permanentemente guardado na história. Eu acho que todos nós temos de dedicar um certo tempo a esse reconhecimento, não é? É uma falta de... Os portugueses nunca foram pessoas para gabarem muito da sua presença, não é? Somos aqueles caladinhos que trabalhamos e nunca levantamos a cabeça. Eu aprecio a sua humildade e quero falar um bocadinho sobre o seu envolvimento comunitário, que foi muito, mas queria voltar um bocadinho atrás e perceber um bocadinho sobre aquele início da sua vida no Canadá. Você chegou em 64 e, se não estou enganado, foi para Newmarket. Sim, naquela altura deve ser difícil para quem está em Newmarket perceber que naquela altura, e como a maioria do Canadá, inclusive o Ontário, era quase tudo farms, era campos, não é? E, portanto, o meu primeiro emprego como bom socialista também, classe para não me chamarem armchair socialist, como se dizia, eu fui trabalhar, tinha acabado de chegar e dentro de dias arranjei um emprego em Newmarket para trabalhar nas farms, a cortar a relva, etc. Não é relva, era trigo e tudo aquilo. Mais tarde fui trabalhar nos caminhos de ferro, que era outra coisa que era muito crucial no Canadá, e só finalmente é que fui para a advocacia depois de me formar em um BA, mas naquela altura era isso que o Canadá, arranjava-se emprego facilmente e tinha que se trabalhar e para mim não fez nenhum mal. Conseguia tirar, em inglês diz bales of hay, não sei o termo português, pelo menos 10 andares. Fardos de palha. Fardas, obrigado. Fardas de palha, que eu já me tinha esquecido do termo, mas era isso que fazia, mas era bom para a saúde. E como muita outra gente também começou por aí, depois avançou, não é? E você ficou em Newmarket quanto tempo? Bem, fiquei em Newmarket, eu ia lá verão, meus pais estavam lá, meu pai estava a ensinar num colégio lá, chamado Pickering College, portanto, no verão eu ia lá, mas eu fui para a escola em Newmarket, e isso é outra coisa que estou muito grata da nossa entrada cá. Naquela altura, os Tories, que estavam em governo, 30 e tal anos, eram pessoas dedicadas a ser progressistas, portanto, não obstante serem conservadores, era progressive conservatives. O Bill Davis é uma pessoa com uma grande visão, criou universidades por toda a parte. Foi isso que deu o salto do Ontário e que nós entramos, e 10 anos mais tarde havia universidades em todas as partes, havia indústria, tudo isso. E esta província avançou, ultrapassou todas as outras para ser o sítio com maior produção. E os portugueses nessa altura estavam a entrar, os números que entravam aqui depois, especialmente à volta de 74, eram enormes. Foi isso que nos deu a grande projeção, porque até aí a média tinha sido à volta de 3, 4 mil portugueses que vinham para o Ontário, outros preferiam ir para os Estados Unidos e outros sítios. E nós hoje estamos bem lançados pelo trabalho que essa comunidade fez, não é? Muito bem. O seu envolvimento comunitário começou, presumo eu, no First Portuguese? Sim. Então fala um bocadinho sobre isso, sobre o seu envolvimento no First Portuguese e os vários cargos que ocupou. Portanto, uma coisa que mais vezes quase faz chorar é que hoje em dia, especialmente entre os jovens, e nisso o seu contrapartido, o outro Paulo Pereira,
é agora presidente da Federação, mas quando nós começamos, naquela altura, só havia 1 ou 2 clubes. E o First Portuguese era o clube mais velho que foi lançado, com todas as suas dificuldades por dia, e os fins de semana eram aquelas danças que enchiam-se completamente cheio de pessoas, mas não havia outro sítio para ir, não é? O fundador, ainda me lembro, foi o Sousa, António Sousa. o António Sousa, que é o pai do Charles, e era o sócio número 1. Todos eles eram pessoas muito humildes, muito trabalhadoras, mas eram grandes faladores. Quando havia aquela assembleia, eu quase que tremia, não tinha ido para a direita ainda, tremia porque eles levantavam, faziam grandes discursos. Quando se levantavam, um virava-se para o outro e dizia: pensas que eu sou da Lourinhã? E eu, nunca tinha ouvido essa frase, eu sou de Lisboa. O que é que quer dizer, pensas que sou de Lourinhã? Obviamente existe uma coisa à volta de pessoas de Lourinhã e cada um levantava-se, tinha as suas frases, não é? Muitas daquelas frases que se falava, usava-se nas aldeias, é uma coisa que não se usava em Lisboa. Portanto, era uma língua completamente difícil. Eu tinha um grande medo daquelas pessoas, da maneira como eles discursavam. Eu juro que muitos deles deviam se preparar todo o ano para assembleias dos clubes. Mas com todas as coisas, mais de pouco ou mais tarde, esses clubes começaram a sofrer. Primeiro porque as pessoas começaram a sair, já não viviam naquela área de college e Ossington, tudo aquilo, foram para outras áreas, já era mais difícil vir para uma assembleia que geralmente era nos domingos. Outros começaram a entrar em outros empregos que não dava tempo. Portanto, a massa associativa já diminuiu. Mas eu tenho uma fotografia que eu espero que vocês ponham no vosso site, os corpos diretivos do First Portuguese em 1980. Portanto, se for ver lá quem estava naquela altura, quase todos os comerciantes da Dundas estavam representados nesses corpos diretivos, que é incrível. A outra coisa é que nós pensamos que estamos aqui sozinhos, abandonados, mas há uma certa orgulho que pessoas em Portugal têm do que nós estamos a fazer. Os pioneiros fizeram aqui para estabelecerem-se cá. E uma delas é o seguinte: foi tirada uma fotografia em 1980 e essa fotografia foi mandada para Madeira, provavelmente por um elemento que pertencia de Madeira, para mostrar: olha, aqui estamos nós ativos, isto é a direção do First Portuguese. Essa mesma fotografia voltou o ano passado na Madeira de alguém que reconheceu a mim, porque obviamente era um pouco diferente, distante dos outros, não só em termos de cor da minha pele, mas como talvez um bigode que eu tinha enorme e vestia como queria. E essa fotografia voltou, portanto é um certo orgulho que temos pelos outros portugueses e o trabalho que eles fazem, sejam eles navegadores ou sejam eles mesmo pioneiros e trabalhadores em províncias distantes e em terras distantes. Fala um bocadinho sobre os vários cargos que ocupou no First. Sei que foi um processo progressivo, foi ocupando cargos cada vez de maior responsabilidade. Fala um bocadinho sobre isso. Primeiro puseram-me na tesouraria, que eu não percebia nada daquilo, era uma coisa muito melindrosa, e cheguei ao fim do ano, balançamos com um déficit de $100, que é mesmo de rir, mas conseguimos aquilo, e eu safei-me e disse: pá, isto vai-me estragar a carreira, só porque aquilo era muito melindroso, era preciso saber muito bem como é que se ia aguentar, e finalmente eles foram abaixo por causa dessas coisas, não é? Despesas que eles tinham, não só de ensino de português, como os clubes de futebol, tudo aquilo, mas eles conseguiam fazer aquilo tudo juntos, não é? E, portanto, comecei como tesoureiro, fui para presidente da fiscalização... Presidente do Conselho Fiscal. Obrigado. Do Conselho Fiscal, e finalmente fui para vice-presidente e tudo isso. Mais tarde, depois retirei-me, porque já não tinha tempo para aquilo na vida profissional, e quase os mesmos elementos começamos o que era a Federação dos Comerciantes. Isso também foi tomar em conta como é que esta comunidade tinha avançado ao ponto que avançou. Porque havia nessa altura concursos de misses, que era uma grande aldrabice, porque quem tinha mais dinheiro, como é que se estabelece que uma pessoa é mais bela ou uma mulher tem mais beleza do que a outra? Portanto, havia certas influências, o amigo tal, o primo tal, e aquilo era uma balbúrdia
quem é que ganhava ou não ganhava aquilo, mas enfim, também era o conceito sobre mulheres, que só beleza é que se distingue as pessoas. Portanto, começou-se com dar bolsas de estudos. Uma bolsa de educação é um pouco diferente, calcula-se mais pelo se a pessoa tem ou não tem tem preparação para ganhar aquele prémio em termos de notas, etc. Portanto, a Federação foi o primeiro sítio a ter isso, mas começou a reunir já para já pessoas de vastas gamas de negócio, que era completamente diferente. E fez-se, e teve um grande sucesso com as bolsas, com os almoços e jantares que nós tínhamos, com trazia-se políticos para virem, todos eles queriam falar com a comunidade portuguesa. Ninguém percebia o que é a comunidade portuguesa, porque até essa altura, quase a comunidade, quando começou, era o fulano ou sacrano que falava em nome dos portugueses, não é? Portanto, no mercado de Augusta, que era todo comerciantes, uma parte era organizada pelos judeus, os portugueses eram usados quando havia fações diferentes por uns ou por outros, mas nenhum deles era politicamente muito ativo. Trabalhávamos com cães, tinham as mesmas horas, mas infelizmente não eram assim reconhecidos. Portanto, nunca fomos assim grandes na participação política e de manter e fazer muito barulho, não é? O Sr. Costa é um dos fundadores da Federação? Sim. E sabem que ano é que a Federação foi fundada? Eu penso que foi à volta de 80, 81, está nos documentos, a minha memória está muito fraca, porque lançou-se aquilo e aquilo teve um impacto incrível, mas não por nosso trabalho tanto, quer dizer, o que tentamos fazer ser representativo de todos, não é? E ter um grande número e em geral as pessoas aderiram por causa das bolsas, como eu disse, e outras coisas, mas também a coisa fundamental, logo ao princípio, o consulado deu-nos uma batata quente. Foi em 81 que apareceu cá o IMF, que é o International Monetary Fund. Obrigado. International Monetary Fund, que é uma coisa mundial, com grande tiragem, e o banco, e também uma reunião do Banco Mundial. Ambos reuniram-se cá e de repente nós que nunca estávamos preparados a fazer jantares nem nada, o consulado disse: vocês tomem conta disto. E nunca vimos. Primeiro houve um boicote já, porque aquilo, nós éramos representados por 10 ou 15 bancos portugueses aqui, todos eles meninos finos, que não achavam que nós tínhamos o background para representar o comércio. Quando descobriram que nós é que íamos ser os patrocinadores deste grande evento, todos queriam estar lá, todos queriam saber quem era esta organização. E nós, com grande dificuldade, conseguimos encher o único restaurante disponível naquela altura, que era o Boat, que tinha semelhança a um barco, no fundo da Augusta, e enchemos aquilo repleto e havia, toda a gente fez todos os demandos. E não foi uma tarefa fácil, portanto tínhamos de ter uma lista de controle, etc., e apareciam um atrás do outro a dizer: eu sou embaixador que... E a pessoa que tomou conta de estar à porta, uma pessoa era um banqueiro, César de Moraes, que já faleceu, mas era um açoriano com muita posição. Embaixador que é? Depois ia para a lista abaixo, embaixador, e de facto apareceu não sei quantos embaixadores, não sabia, tínhamos um embaixador em Washington, tínhamos um em Nova Iorque, das Nações Unidas, temos mais outros, não sei o quê, depois havia os canadianos, portanto apareceram tantos embaixadores, todos eles com um lugar obviamente reservado, mas era pessoas que esta comunidade nunca tinha visto, e nós infelizmente tínhamos uma batata quente que o consulado tinha-nos dado. Isso desde uma grande projeção, esse lançamento desse jantar, não é? Mais tarde, ou outros eventos. Mais tarde, outra coisa que eu tive envolvido pessoalmente estava eu num fim de semana a ler o Sunday New York Times, porque quem sabe o que é o Sunday New York Times, é um grande calhamaço de um jornal que sai de Nova Iorque, com todas as histórias imagináveis. E ali havia uma história que eu de repente vi, porque tinha esse César de Moraes, que tinha grandes ambições, tinha reservado o Four Seasons
como era vice-presidente encarregado disso. Mas ele foi nomeado pelo governo para uma posição e deixou-me aquela batata quente nas mãos e disse, olha, desculpe, fui nomeado, não posso ser mais. Eu, de repente, o que é que eu vou fazer para encher o Four Seasons? Voltando agora à vaca fria, vejo no New York Times sobre uma família que, com grande esforço, estava a ver se que o pai fosse reconhecido pelo governo português, pelo governo português como uma pessoa que tinha ajudado muitos judeus, tinha sido reconhecido pelos judeus e tudo isso, mas ninguém em Portugal reconhecia porque o Salazar simplesmente baniu do negócios estrangeiros, nunca pôs trabalhar como advogado, nem mais nada. Isso foi alguns dos efeitos do salazarismo. De qualquer modo, eu achei isto uma história grande. Escrevi e tenho cópias aqui da carta que eu mandei para o consulado, ninguém passava cartão, so what, you know? Mais tarde recebi uma carta deles, sabe, tivemos a verificar, falamos com o fulano e tal, isso de facto é verdade. Eles aderiram àquilo, nós trouxemos um dos filhos da Califórnia para cá, que tinha trabalhado, trouxemos outro de Montreal e tivemos um evento no Four Seasons que estava repleto. Estava com gente do Canadian Jewish Congress, mais os nossos portugueses, e a comunidade levou-se como sempre. Houve pessoas que eu ainda me lembro, e fica um pouco assim, pessoas que vieram com os seus patrões, ou os seus donos da companhia, dizer, olha, eu trouxe o meu boss, porque ele ficou muito impressionado que a comunidade estava a fazer isso. Que, obviamente, para ele era visto agora diferente na companhia, como nós, a comunidade, era reconhecido que nós não éramos os Zé Ninguéns, mas também tínhamos contribuído em termos mundialmente para salvar um certo grupo de pessoas que eram muito mais poderosos do que nós éramos aqui em Toronto, tanto na Spadina como o resto de Toronto. Refere-se ao cônsul Aristides de Sousa Mendes, cônsul em França Foi cônsul em Bordeaux. Bordeaux, desculpe. Era um cônsul em Bordeaux que o Salazar, como sempre, para não se meter a coisas, tinha proibido de continuar, e ele tinha dado vistos a muita aquela gente que entrava por ali, e mais tarde foi reconhecido que ele salvou. Eu penso que o dado que dão são quase 30 mil vistos que ele deu sobre isso. Já foi reconhecido muitas vezes agora, mas naquela altura ninguém tinha conhecimento disso. Não fui eu que conheci primeiro, tive que ler no New York Times, foram aqueles filhos que fizeram, e um desses filhos que foi para Montreal, que está um pouco mais desligado a isso, também já tinha passado pelo consulado. São esses os portugueses que eu digo que passaram para cá, portanto não é só um barco de pioneiros, mas o português aqui, logo ao princípio, que participaram no chamado Nation Building para fazer este um grande país. A criação da Federação foi, obviamente, um passo muito progressivo na comunidade. Para além das bolsas de estudo, qual foi a missão que vocês idealizavam para a Federação nessa altura? Nós tínhamos mais associações e clubes de qualquer outro centro português da diáspora. Mas o que havia grande falta é um sítio à volta de profissionais e comerciantes. Não é? Podem dizer, mas comerciantes, qual é que são o comércio da praça? Nós não temos comércio da praça. Antigamente era Dundas, todos eles entraram para ali. Mas pouco a pouco começaram a ir para Brampton, para Mississauga. Há ruas que são mais portuguesas do que a Dundas, como por exemplo a St. Clair hoje em dia tem muito mais portugueses. Quando nós chamamos o centro português e levamos pessoas ali para o Little Portugal, aquilo não é onde o centro português, há pouco ou nada português ali. Há muito mais portugueses estabelecidos de porta a porta na St. Clair, na Eglinton, todos aqueles sítios, porque nós estamos muito mais espalhados. Mas naquela altura tudo num sítio. E havia clubes recreativos, havia clubes políticos até, havia tudo, recreação, desporto e tudo isso. Mas não havia nenhum sítio propriamente que os comerciantes podiam se reunir. É verdade que os tipos em comércio estavam mais em competição do que na vida social e tinham muito mais em comum pertencer a uma certa região de Portugal do que ser com o comércio ou de supermercados ou mesmo de compra e vendas de
roupa, seja como for, havia menos união, mas pelo menos havia um tópico que eles podiam falar, podiam zelar pelos seus direitos e, mais importante, abrir portas para o governo para estabelecer a nossa posição como small business, porque quando há a altura de impor taxas, etc., quem não faz barulho fica com maior responsabilidade do que qualquer outro, não é? Portanto, tudo isso é importante. Portanto, uma da tradição que nós tínhamos desde o princípio é trazer o Treasurer no Ontário, é o Treasurer, que é o Ministro das Finanças, e ele vinha a semana, logo a seguir, a apresentar o orçamento, vinha falar aos comerciantes. Isto dá uma certa importância a nós, dá um certo reconhecimento, e ainda melhor é lembrar que não pôr tudo nas nossas costas, porque nós não fazemos nenhuma representação ao barulho, não é? Quando a Federação foi fundada em 1980, a comunidade já tinha aqui oficialmente, obviamente, estamos a falar de imigração oficial, tinha uns 27 anos. Como é que você viu a evolução do comércio na comunidade? Se foi uma evolução rápida ou se levou tempo a que o comércio se estabelecesse? Bem, levou tempo na maneira como a imigração também diversificou, como disse muito bem. E uma das coisas que, portanto, ao princípio quase toda a gente vinha das áreas rural, porque o Canadá queria pessoas mais para trabalhar no campo, etc. Depois vieram os tipos de construção, não é? Muito mais tarde, quando começou a haver construção, mas era mão de obra assim mais barata. Mas já começaram a vir muitos retornados, já tinham uma certa experiência naquele negócio, já começou a haver mais pessoas com negócio mesmo fora de Lisboa também. Portugal antigamente era só nos centros comerciais, que eram já uma das maiores cidades. Não havia pouco ou nada nas aldeias. Na maneira que começou a diversificar em Portugal, também representava-se aqui a imigração. Portanto, essa imigração mudou muito. Depois, quando houve representações de bancos, vieram também o chamado white collar workers, começaram a aparecer cá. Depois do 25 de Abril, então, em montantes de pessoas com um certo nível de educação, de preparação e também em termos de matéria, de conhecimento comercial, não é? Muito bem. Falando agora um bocadinho sobre a sua vida profissional, fui advogado durante a sua vida. Porquê a advocacia? Bem, eu fui ser uma pessoa de falar muito, vivi numa casa com 2 profissionais, tanto meu pai como a minha mãe, e falava-se em todas as coisas, não é? Pouco a pouco, a pessoa que fala um pouco mais, com mais força, diz, tu devias ser advogado, porque a advocacia é muito mais do que isso. Foi difícil, quando eu lembro no primeiro ano, quando o reitor disse, olhem para a esquerda e olhem para a vossa direita, só um de vocês é que vai sobreviver a este curso de 3 anos. Eu podia ter olhado para a esquerda até chegar a British Columbia, ter olhado para a direita e olhado até Newfoundland. Não havia nenhum português que se tinha formado. Aquilo não era só com o Schumberg, não havia ninguém. Quase todos entravam noutros, mas para direita era muito difícil. Segundo, era a comunidade não tinha certa facilidade em falar inglês e não estava naquelas áreas mais sofisticadas. Portanto, os problemas eram problemas mais de dia a dia. Comprar uma casa, os problemas de uma hipoteca e falar. Todos eles tinham secretários que falavam português. Mas era a esse nível. Eu ainda me lembro, a primeira pessoa que chegou tinha um problema que não era compra e venda de casa, nem problemas com vizinhos. E perguntou-me, disse, espera um momento, tem que ir ver aqui no livro. E ele virou-se e disse, mas que espécie de advogado é este? Tem que ver no livro. Tudo que nós aprendemos em direito não cabe na cabeça, não é? O que é uma maneira de ver o problema, uma maneira de falar para o cliente e representar e ter uma certa solidariedade com o problema que eles têm. E, portanto, começa a sair uma certa área e começar a perceber daquilo. Hoje em dia, nós temos pelo menos quase 100 advogados portugueses, a maioria deles trabalham na Baixa, que não tem nada com os problemas gerais da comunidade. Mas há na comunidade diversos, todos os dias, que têm que lidar com os problemas que muita comunidade tem, não é? A maioria são problemas mais básicos, não é? Mas há certos outros que são muito difíceis de lidar, como, por exemplo, abuso, não gosto de falar, nem ninguém gosta de falar, aquele abuso doméstico que existe
E tem que se lidar com isso, não se pode deixar abandonar as pessoas. Vai falar com outro advogado que não percebe a situação. Também não se pode falar da bebida. Os portugueses eram conhecidos por pessoas que, entre o abuso doméstico, excesso de álcool e facadas, daquelas lutas que havia na rua, eram conhecidos por esses três. Não havia mais nada. Hoje há crimes muito mais sérios, não é? Da droga, etc., que não atingiram a comunidade, mas se atingirem, já é uma comunidade muito mais sofisticada que fala inglês e vão esses advogados, especializam-se nisso. E outra vez, eu lembro-me ir para a cafeteria, o sítio de recreio dos advogados no City Hall, e um advogado, parabéns! Parabéns, parabéns! A comunidade portuguesa, mas o quê? Porque tinham apanhado o primeiro português que foi apanhado com uma droga daquelas mais sérias, foi apanhado na comunidade portuguesa. Mas isso já foi em 1980 e tal. Ok? Muito depois da comunidade ter começado a chegar cá em 53. Esses é que são os marcos que ninguém vê qual é a data. Quer dizer, como nós somos influenciados pelo meio que nós vivemos. Já começou a haver drogas, já começou a haver pessoas apanhadas, mas isso não era... Os portugueses eram conhecidos pelos crimes menores, não é? Mas também são coisas que nós temos que apertar e quando alguém cai nisso, temos de tomar iniciativa de proteger e criar sítios para... Temos de lidar com os nossos jovens dessa maneira, deixá-los ocupados, não deixar com as mãos sem fazer nada, que vão cair abaixo de influências de outros, que é drogas, etc., não é? Quando é que o Sr. Fernando Costa se formou? Em que ano, lembra-se? Eu formei em 77, ali uma coisa onde fui celebrar os 50 anos da nossa classe, e está uma fotografia que mostra que era muito barbudo nessa altura, que hoje em dia, como vê, nada para mostrar. Então é bem possível que o Sr. Fernando Costa seja o primeiro advogado português no Canadá? Sim. Quer dizer, havia outros que tinham, houve um que veio de Bermuda e depois foi depois de fora, e havia outro que era goês, mas era de Mombasa, da Quínia. Era goês, mas não era português, porque ele tinha vindo da Índia diretamente. Ele chamava-se Oscar Fonseca e a primeira firma era Philip Fonseca, onde nenhum deles era português, mas falavam português e faziam muitos casos. E ele foi um dos dois advogados que foram mortos no tribunal. Foi uma guerra entre Sikhs, uma guerra entre eles, e ele avançou quando toda a gente estava-se a afastar e levou 2 tiros. E ainda me lembro disso, porque houve muita gente que pensava... deve ser aquele... houve alguém que eu entrei numa agência qualquer na Canadá. Estás vivo? Eu não sei se eu é que devia ter ficado assim embaraçada ou foi ela, mas uma coisa que não se diz, mas foi a reação, pensando que eu era outra pessoa que tinha sido morto. Em lusocanadá.com temos uma secção que se chama Luso Canadian Firsts, e então o Sr. Fernando Costa já vai fazer parte dessa secção porque é o primeiro advogado português no Canadá. Portanto, muitos parabéns por isso. Agradeço. Eu acho que gosto de frisar isso, porque nós ainda somos muito pouco. O que me espanta é ver, há um grupo que está a ver SAIs, e a grande dificuldade, com exceção daqueles que foram abrir na Dundas e na College e agora em St. Clair, a maioria deles não falam quase nada português, que é muito triste, como qualquer outra coisa, não é? Nós temos deficiências muito mais em medicina, não é? Do que até em leis. Pois. Em contabilidade já começa a haver meia dúzia deles, não é? Em engenharia também, tudo isso, mas somos muito deficientes nessas línguas, não é? Mas agradeço o reconhecimento. Merecido, e nós agradecemos o seu contributo, porque é importantíssimo. O Sr. Fernando Costa foi o advogado dos portugueses? Eu penso que sim, porque a quase 95% das pessoas eram portugueses, mas as pessoas também estão acostumadas a sistemas, a manias. Um advogado bom tem que ser judeu. Quando as pessoas ficavam zangadas, não gostavam de ouvir o que eu estou a dizer, eu vou para um advogado judeu que já resolve isso. Portanto, temos sempre aquela coisa. Portanto, é uma explicação talvez porque é que nem toda a gente quer ir para direito. Esse é direito, só pertence àquele grupo, não pertence a nós, não é nada. Nós temos grandes advogados, grandes
em Portugal, como outro sítio, não é? O António Costa foi um grande advogado e foi reconhecido quando ele aparecia na televisão fazer grandes perguntas à oposição. O outro presidente que nós tivemos, vão ter que me ajudar, aquela primeira fotografia, também foi um grande advogado. Sampaio. O Jorge Sampaio. Jorge Sampaio foi um advogado, mesmo durante o tempo de Salazar. O Mário Soares não foi advogado, mas também foi um grande, argumentou muitas coisas. Portanto, tivemos também pessoas muito progressistas, com muito grande posição, que eram todos advogados. Portanto, não era só a língua, mas era também poder argumentar certas causas, não é? Que é importante. O Sr. Fernando Costa, apesar de ter tido uma carreira brilhante e um contributo incrível para a comunidade, tem também um primo muito famoso, que é o António Costa, o antigo primeiro-ministro, e já está aqui desde 64 e continua a falar um português maravilhoso. E gostaria de saber como é que você tem mantido esse português fantástico e como tem também mantido a sua ligação a Portugal. Portanto, como eu disse anterior, e repito, eu saí de lá com a idade de 16. Bastante jovem, fui caminho de Nova Iorque. A última pessoa com quem foi despedir foi o António Costa e o pai, que era Orlando Costa. Eu nunca me esqueço deles, portanto, primos nunca fui muito ligado, somos, quase toda a gente são primos que são goeses em Portugal, mas o facto é, o pai dele tinha sido preso, era meramente um escritor, tinha-se preso, e eu lembro de ser miúdo de 10, 15 anos, ir à prisão com a minha avó, e eles mandaram sair, e fiquei à porta porque não era sítio para os miúdos verem. Bem, não era sítio para ninguém estar numa prisão, especialmente só por ser escritor. E as duas pessoas que estavam lá era o pai dele e o filho, o António, que devia ter uns 12 anos ou 10 anos, não, desculpa, era muito mais jovem do que isso, era 6 ou 7 anos, e tenho até a fotografia dele. Despedi dele, nunca mais o vi até voltar, e ele de repente já era agora ministro. Portanto, foi um tipo que ficou por ali, lutaram até o regime acabar em 74, portanto eu saí em 64 a 63, foi 10 anos mais tarde que veio a Revolução, que ele então chegou a um sítio mais alto, e não foi logo, ele teve que subir primeiro ministro da Administração Interna e só mais tarde ficou a ser primeiro-ministro, e portanto estou muito grato que ele reconheceu quando veio cá que tinha cá um primo, mas de facto não estava assim tão ligados a isso, e politicamente não sei se estamos tão perto, quando eu vi que ele veio até cá para dar-me um blusão de português ao Trump, não é? Portanto, a nossa política já não é tão perto, mas eu tenho um certo orgulho que ele subiu para aquilo tudo, especialmente com a oposição que ele teve, chegou onde chegou e onde ele está agora, não é? Esta próxima pergunta é mais uma pergunta de opinião, relacionada com o seu envolvimento no First Portuguese. Você que chegou aqui numa altura em que o First Portuguese estava talvez no seu auge, e depois mais tarde, no início da década de 90, o First Portuguese caiu, né? Podemos considerar uma queda porque realmente, sendo a maior organização portuguesa durante vários anos, realmente caiu nos anos 90. Como é que você viu essa queda, essa mudança drástica no First Portuguese? Bem, foi triste, porque obviamente o grande problema que nós temos na comunidade é que todos querem ser chefes e ninguém quer ouvir o que os outros estão a dizer. Há muitas explicações porque é que o First foi-se abaixo, mas uma das primeiras é que ninguém envolve em tentar remodelar um prédio, gastar aquele dinheiro quando não tem os rendimentos. Portanto, nós agora temos pessoas muito mais conhecidas em termos de contabilidade, etc., que devem fazer as contas, mas estamos a ver o mesmo problema em outras organizações. As borlas que eles dão quando não têm controle com o dinheiro que está a entrar, não é? Alguns desses sítios, sem dar nomes, vai-se lá ver, então
estão não sei quantas pessoas a almoçar ali à borla. Como é que um sítio pode aguentar assim? Tem que se usar uma certa coisa. Mas no caso do First foi construir aquela construção que eles fizeram sem ter os fundos para aquilo para começarem, não é? Qualquer engenheiro diz, nunca se faz uma remodelação que envolve tudo isso. Por elevadores que não começaram, logo ao princípio já não funcionavam porque não tinham dinheiro para mandar fazer as reparações. Elevadores novos, não é? Foi por ali abaixo. E depois, alguém que toma vantagem daquilo, a primeira coisa que fizeram, puseram o First na rua, e eles agora vão aguentar com grandes dificuldades na Caledónia, como sabe, que não é uma área propriamente portuguesa, mas é um sítio que eles têm para os idosos. Se forem ver os programas a qualquer dia, estão programas repletos de pessoas idosas que ninguém mais tem sítio, quer os ouvir ou não tem tempo para os ouvir, e eles estão lá, reúnem-se ali com uma maneira muito pacata e muito acolhedor, onde há pessoas que servem umas sopas, etc. Eu fiquei muito impressionado, a meia dúzia de pessoas, mas quando os fundos acabam para aquilo, porque o governo decide que já não quer ajudar, porque os portugueses não são considerados recém-chegados e não há programas para cobrir a eles, nós ficamos, como se dizia antigamente, níqueles à babra, né? Sim. Mas a segunda parte, se me dá licença, agora estou a falar com certeza, mais, com certeza. a segunda coisa que há grande falta, e diga isto à frente do seu homónimo, namesake, o Paulo Pereira, que agora entra na Federação, que tem uma grande história de trabalho comunitário. É uma falta da geração mais nova daquele espírito comunitário. Há uns atribuem-se a falta de conhecimento de inglês, mas não. Quando é cultura, eles seguem. Quando eu vejo, por exemplo, uma rapariga, agora me escapa o nome e não quero usar de qualquer maneira, que trabalhava nos ranchos, etc., que agora está a tomar conta das crianças na casa do Barcelos ou alguma coisa assim, sobre a cultura. Portanto, há essa dedicação ainda em centros culturais. Não existe naqueles centros menos culturais e mais profissionais, como a Federação e outros, não é? Já ninguém quer participar, não é? E depois temos aquela maneira que criou-se agora mais uma Câmara de Comércio. Qual comércio? Se nós na Federação tínhamos grande dificuldade em tentar definir o que é comerciantes, como é que eles vão tentar reunir comerciantes à volta de um Chamber of Commerce que representa pessoas ao nível mais alto de import-export, que só meia dúzia de pessoas estão interessadas nisso, e ainda pior é que na província, que eles convidam logo, na nossa Constituição canadiana, a responsável por trade pertence ao governo federal, não ao governo provincial. Quero aproveitar para agradecer ao meu homónimo Paulo Pereira, um jovem que já foi o presidente da Associação Cultural do Minho em Toronto e que é o recém-eleito presidente da Federação, um jovem que me apresentou a si, e quero agradecer-lhe por isso, porque realmente a sua história é fantástica e é um prazer ouvi-lo e poder partilhar isto. E temos grande esperança, vou dizer, falei de termos de falta de espírito comunitário. O Paulo vem com grandes credenciais. Primeiro, a participação que ele teve era Barcelos, ou como é que se chama? A Casa do Minho, não é? Casa do Minho. A Associação Cultural do Minho. Pois, ele e um grande grupo de pessoas que participam lá há muitos anos, já esteve no First antes, na Federação, como diretor durante muitos anos. Portanto, não é uma pessoa que é alheia a todos esses problemas, o que é preciso, o que ele tem que fazer. Portanto, há muita gente que tem grandes esperanças, especialmente os mais velhos, que estão completamente desesperados por onde é que o caminho que aquilo tem dado. Eu gostei muito desta conversa, digo-lhe desde já. Eu conhecia um pouco da sua história, mas fiquei a conhecer muito mais e estou impressionadíssimo. Eu acho que todos aqueles que vão, os espectadores e os ouvintes que vão acompanhar esta conversa, vão também ficar muito gratos pelo seu contributo à comunidade, por tudo o que você fez, que você foi importantíssimo, e fico muito feliz também por termos esta oportunidade de gravar a sua história para a posteridade. E neste podcast temos sempre uma pergunta, que é a pergunta final, que faço a toda a gente, e a pergunta é esta: ficou algo por dizer? Não, penso que já disse demais. Agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E chegamos ao fim de mais um episódio de Lusa Canadá Podcast.
partilhem com os vossos amigos, com os vossos conhecidos, nas vossas redes sociais, para que os outros também possam conhecer estas histórias, como a história do Sr. Fernando Costa e outras histórias que vamos publicando semanalmente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Thanks for listening to Luso Canada Podcast. Join us next time as we continue writing history.